pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Unicast, o nosso podcast sobre gestão aqui da Unileão. E hoje vai ser um pouco diferente, a conversa vai ser bem especial. Nós três, que também somos empreendedores, vamos compartilhar com vocês nossas histórias, aprendizados e erros também. Exatamente, cada um de nós tem um negócio diferente, nicho diferente, e a ideia aqui é mostrar como o empreendedorismo pode surgir de forma diferente, como eu falei, mostrando seus desafios e também os seus aprendizados. Então já se acomoda, porque hoje o papo é sobre juventude, negócios, erros, acertos e principalmente sobre a coragem de empreender. Foi separado algumas perguntas para a gente debater e uma delas é: quando foi que cada um de nós percebeu que tinha esse desejo de empreender? Teve algum momento marcante, uma inspiração ou foi algo que surgiu aos poucos? Boa noite, pessoal. Meu nome é Jamile, tenho 22 anos, sou de Barbalha e eu tenho um negócio chamado Rick Story, que é de roupas. Eu estou há menos de um ano trabalhando nesse nicho, não me imaginava nesse nicho. Eu sempre quis empreender, desde pequena. Eu era da área da saúde, eu sou técnica em nutrição, mas eu sempre tive essa vontade de empreender. Eu queria fazer a faculdade de nutrição, mas eu queria ter a minha empresa, ter o meu consultório. E quando eu arrumei um estágio na área de nutrição, que foi como técnica de nutrição em um supermercado, eu me apaixonei pela área e pouco tempo depois eu entrei para a liderança. E foi aí que eu tive contato com a administração. Aí eu falei, não, a saúde não é para mim, eu quero ir para a gestão. Foi quando eu decidi que queria fazer o curso de administração. E logo quando eu iniciei, na verdade um pouco antes, eu pensei no que eu poderia fazer. Eu não queria esperar, eu queria já ter um direcionamento. Então, eu imaginei alguns negócios que eu poderia entrar, eu fiz uma pesquisa e surgiu o nicho de roupas. Então, eu chamei um amigo meu, eu falei, estou com vontade de fazer um negócio e tive essa ideia. Você compra a ideia? Ele falou, compro. Como é que você quer fazer? Maravilha. Perfeito. Pouco tempo depois, a gente já estava fazendo a reunião e em mais ou menos 9 meses a gente montou a Rick Story. E a gente está há 7 meses de operação, graças a Deus, está sendo uma maravilha. A gente já vai abrir uma loja física, a gente está abrindo o nosso e-commerce e tem sido só sucesso. Arrasou. Show de bola. Bom, contando um pouco sobre mim, meu nome é Henrique, sou de Mauriti, tenho 22 anos de idade. Tudo iniciou quando eu realmente tive o meu primeiro trabalho, contato com o trabalho, que foi aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade eu comecei a trabalhar como garçom, por incrível que pareça, né, numa chácara do meu tio. E aí foi onde eu tive o primeiro contato com o dinheiro, suado, né, como diz o pessoal mais velho. E aí foi nessa ânsia de ter o toque com o dinheiro da primeira vez, vem aquela vontade de você comprar aquilo que você sempre quis, uma vontade, sabe, matar uma vontade. E aí veio aquela... Quando eu gastei a primeira vez, eu me senti angustioso. Fiquei com angústia porque eu trabalhei o mês inteiro e eu gastei o meu dinheiro em apenas um dia, praticamente, né? E aí veio aquela curiosidade de como empreender. Aos 12 anos de idade, eu iniciei meu primeiro negócio, que foi vendas de roupa, perfume, calçados, né? E prossegui dos 12 anos até os 15 anos, mais ou menos. E aí, depois dos 15 anos, eu tive uma pausa, né? E fui apenas estudar. Estudei, buscava um conhecimento a mais sobre vendas, sobre produtos, né? Como vender, como oferecer o meu produto de forma mais acessível. E aos 20 anos eu voltei novamente a empreender no mesmo ramo de calçado e perfumaria e tudo mais. E aí surgiu a ideia da gente montar um negócio, eu e meu pai. Na verdade, essa ideia já vinha rolando desde quando eu era bem menor, que eu me espelhava nele, e eu sempre tive para mim que eu queria ele como um sócio, né? Eu posso dizer que foi um sonho para mim. Então, aos 22 anos de idade, a gente montou um negócio, a gente tem um mercado, compra bem mais, fica localizado no distrito do Buritizinho, na nossa cidade mesmo. E aí eu posso dizer que eu realizei um sonho com meu pai, ser sócio dele. Coisa boa. Eu amei. Então, gente, meu nome é Maria Eduarda, sou a baby daqui entre eles, tenho 20 anos só. E começar falando sobre o meu nicho, do meu empreendimento.
é no ramo de doces. Eu tenho uma doceria chamada Mariana, mas não começou com os doces. Começou, vou resumir, que é uma longa história, como de todos, mas começou em 2015 e eu sempre tive um sonho de empreender numa loja, de ter uma loja de roupas. E eu montei essa loja de roupas junto com os meus pais. Meus pais, eles vinham empreendendo desde quando eu tinha uns 5 anos de idade, para os 7, eles tinham um empreendimento, que é ainda hoje, é minha fitness, de materiais e acessórios para academia. E aí eu, com essa ideia, falei, não, vou montar algo para mim, algo que eu gosto, algo que eu tenho propriedade, que é moda, né? E montei a Woman, que é mulher em inglês, e eram t-shirts, somente t-shirts, que são essas camisas que eu tô usando aqui. E, cara, eu fiquei muito feliz por ter montado. Eu sabia pouquíssimo de marketing, então eu ficava gravando os stories, fazendo aquele suspense. Não vendeu nada. Não vendeu nada. E eu fiquei, que vergonha. Todo mundo perguntando, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem? E eu, tá, beleza. Passou-se os anos. Aí eu comecei na mídia da minha igreja e precisávamos de um dinheiro pro retiro. E eu fui vender brigadeiro na rua para pegar e alavancar esse dinheiro. Teve dias que só estava eu vendendo, descendo, morrendo de vergonha, descendo o centro, oferecendo os brigadeiros. E aí passou. Quando foi esse ano, eu senti no meu coração, eu sou cristã, então eu acredito que foi o Senhor que tocou no meu coração, para que eu voltasse e empreendesse no ramo de doces. Então, foi essa história de um empreendimento frustrado para um empurrão de vergonha para um empreendimento agora no ramo de doces. Perfeito. Maravilha, e são uma delícia os doces dela. Ah, Com são certeza. mesmo. Para falar, né? Bom, a gente sabe que a ideia é uma coisa, mas colocar em prática é totalmente diferente. Eu queria saber de vocês como foi dar esse primeiro passo, qual foi a maior insegurança e como vocês lidaram com isso e tiveram a força de começar. A gente sabe que o ramo do empreendedorismo não é fácil. Na verdade, nada é fácil nessa vida, verdade. a gente pode ser sincero, né? E o que mais pode motivar alguém a fazer é a persistência. É você acreditar que você é capaz daquilo e que aquele negócio vai dar certo, né? A gente sabe que no início é dificultoso, a gente para quem trabalha com vendas, a venda é pouco, como você falou no início, a venda é poucas pessoas têm interesse, mas o empreendedorismo é isso, é você conquistar o público dia após dia, necessita de tempo, paciência, né? Então, assim, eu acredito que a persistência e você acreditar faz muita diferença. E eu tive bastante isso comigo, sempre tive isso comigo, desde quando eu iniciei o empreendimento com o ramo de roupas e hoje trabalhar com produto de feiras e tudo mais, um ramo totalmente diferente, né? Mas eu acreditava no empreendedorismo, sabe? Eu fui uma pessoa que eu não acreditei num produto. Não é que eu cheguei a desacreditar do produto, mas eu acreditei mais no empreendedorismo. Eu preciso empreender, eu não sei em que, mas eu preciso empreender. E aí foi onde surgiu a ideia. Então, assim, eu persisti muito na ideia do empreendedorismo. Eu não desacreditei em nenhum momento. Então, isso acabou até se tornando um pouco mais fácil, porque eu acabei não ligando para o que fulano falava, ciclano falava, e eu sempre acreditava nisso. Então, eu posso dizer que eu não tive tanta dificuldade de colocar, mas sim, a gente tem dificuldade. Sim, como claro. Não é fácil, no início não é fácil. Não, nunca é mesmo. Vou pegar e falar mais sobre agora, não do empreendimento que passou, mas de agora. Eu tava trabalhando em uma agência de marketing e aí eu tava me doando, vamos falar do começo, né? Aí eu tava me doando muito, muito mesmo pra pegar e entregar aquilo de forma perfeita, pra pegar e entregar aquilo bom. Só que aí eu via o meu patrão recebendo um monte de ligações e tal, ele recebia e dinheiro no Pix, e eu trabalhando, e dinheiro no Pix dele, e eu falei, vai fechar o mês, eu vou ganhar um salário, o cara ganhou um monte atrás nas minhas costas. Não tô dizendo que o CLT é ruim, não. Por quê? Porque eu também trabalho no CLT também, mas eu também empreendo, até porque somos jovens, né? É bom a gente trabalhar muito agora pra depois a gente descansar. Sim. Só que depois eu vendo aquela realidade, eu falei, não dá. Eu tenho que ter algo pra mim, porque não dá pra mim trabalhar a vida inteira
para enriquecer o bolso de outra pessoa. Então, esse foi o meu start, meu insight para começar. E a insegurança chegou. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí que a gente pode até dar uma dica para eles, né? Comecem a empreender, gente, em algo que você tenha pelo menos um pouquinho de propriedade para falar do assunto, né? Sim. Porque a gente começar a empreender, por exemplo, eu em farmácia. O que eu sei? É mais um dor de cabeça. Então, se vocês estão com desejo de empreender, pensa aí, o que é que eu gosto muito de fazer, o que é que eu gosto muito de comprar. E começa. Então, pra mim, foi assim. Show de bola, né? Pode falar. Pode. Eu vou falar do que está acontecendo também um pouco antes, porque são problemas diferentes, ao mesmo tempo iguais. Quando eu fui iniciar, eu sempre fui muito envergonhada. Eu era a pessoa que na sala não falava, ficava no cantinho ali, não falava com ninguém, nem a minha família. Até minha família até estranhou quando eu comecei a empreender. Então, a minha maior dificuldade foi justamente isso, a comunicação, porque você é empreendedor, você tem que vender seu produto, você tem que aparecer no Instagram. Se você não tiver no Instagram, você não existe. Você não existe, praticamente. Então, eu já tinha essa ciência da minha falha. Preciso me comunicar melhor, eu preciso negociar com o meu fornecedor, eu preciso entender daquilo do meu produto para ele não me enganar. Já tinha isso na cabeça. Então, eu tinha muita dificuldade na comunicação e eu tentei trabalhar isso antes de começar o negócio. Então, eu já fui ali me policiando, estudando, para quando eu começasse o negócio, eu já tivesse mais domínio do assunto. E, como vocês falaram, realmente é muito difícil empreender. Não é fácil, de nenhuma forma. Não. Você não saber quanto você vai ganhar, se você vai ganhar, na verdade. Se você vai ganhar. É muito complicado você empreender, mas é muito gratificante. E hoje em dia, a maior dificuldade tem sido também de oportunidade, porque o nicho de roupas é um nicho muito aquecido, Sim. Porém tem muita concorrência. Então, se você não sabe se posicionar, se você não sabe para quem você quer vender, porque você não pode falar, eu quero vender roupas. Exato. Todo mundo usa roupas. Cada um tem um estilo, eu tenho um estilo, você tem um estilo, a Dora tem um estilo. Então, você precisa saber antes de começar o negócio para quem você quer vender. E se você não souber isso, você vai apanhar muito. E eu senti muito isso no início da minha loja. Eu não tinha um posicionamento para quem eu queria vender. Então, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Exato. É o que a gente sempre fala. É isso mesmo. Então, hoje eu já estou me policiando para isso. A gente já está fazendo todo o rebrand da marca para poder atingir um público específico. Que é para a gente conseguir crescer a Rico no lugar certo. Porque tem gente que fala, mas roupas não é mais um negócio hoje em dia. Mas eu digo pelo contrário. Depende muito de onde você está. Se você estiver no lugar certo, aquela loja vai vingar, porque as pessoas vão atrás de comprar aquilo. Mas não adianta eu colocar a minha loja no lugar que as pessoas não se interessam por aquilo. Elas vão passar na frente e vão ignorar. Eu ignoro várias, porque não é o meu estilo. Então, eu me posicionando para isso, com certeza, se Deus quiser, e está dando certo. Oxe, glória a Deus. Rico está, graças a Deus, muito bem. A Rico vai ficar rico. Com certeza, a Rico vai ficar rico. E assim, o empreendedorismo ele é imprevisível. Sim. Empreender é imprevisível. Eu sempre digo, é 50-50. Você tem 50% de chance de dar certo da primeira vez, como tem 50% de não dar certo na primeira vez. Sim. E é como eu falei, o lance é a persistência. Você falou a respeito do patrão, que você via ele no final do mês, scan Pix, aquela coisa toda, aquele movimento todo. Todo dia, final do mês. Final do mês era eu. Só que tem muitos que estão do outro lado da tela que não entendem que aquele cara ali, ele um dia foi um de nós. Sim. Um iniciante como a gente, ele também passou por essas dificuldades. Sim. Então é muito importante a gente entender que por trás de um empreendedor, por trás de uma grande empresa, existe uma história. Como que ela iniciou, né? Quais as dificuldades que ela teve. Então, assim, tudo hoje tem dificuldade. O lance, mais uma vez, é a persistência. Você acreditar no seu negócio e seguir para frente. Exatamente. Falando de formação, então, como vocês acham que a faculdade e a Unileão, nossa maravilhosa, contribuiu até aqui para a nossa caminhada empreendedora? Teve algum professor, disciplina ou experiência mesmo que marcou vocês? Eu posso citar várias experiências e vários professores também, né? Logo quando eu entrei na faculdade, como eu falei que eu vinha de outra área, então para mim foi muito novo, porque
porque eu sou técnica em administração, mas eu fiz um curso ali só por fazer. Uhum. Mas aí quando eu cheguei na faculdade, eu fiquei meio assim, será? Porque eu vim de outra área, totalmente diferente. Então, quando eu cheguei aqui no primeiro semestre, eu já dei cara com matérias completamente diferentes daquilo que eu estava acostumada. Era matéria de cálculo, que eu não tinha domínio. Então, eu falei, não, aqui eu vou ter que dar um jeito de aprender cálculo. Hoje em dia eu tenho um projeto que é só matemática. Olha então, aí! A gente tem que estar sempre se desenvolvendo. E a faculdade, ela sempre teve essas oportunidades. Eu sinto que os professores, eles sempre estão incentivando a gente a fazer alguma coisa além da faculdade. Para quando a gente terminar, a gente não ir atrás. Exatamente. Terminar, Já tem. pra gente já ter. Justamente, eu posso até citar a nossa situação, que eu conheci Henrique no primeiro semestre. E a gente já falou assim, a gente já se conectou, eu, ele e um outro amigo nosso, e a gente falou assim, bora criar um negócio no primeiro semestre. A gente já estava querendo criar um negócio, Sim. quando terminasse. Beleza, vamos, não sabíamos do nicho ainda. Aí no segundo semestre teve o projeto de extensão, que era para criar um projeto social. Então já chegou um outro amigo nosso, que é o Vinícius, que ele também juntou na equipe. E a gente criou um projeto de finanças pessoais para jovens em situação de vulnerabilidade. Uhum. E esse projeto hoje ele é uma empresa. Porque a gente, além do projeto de extensão, a gente foi além. A gente não queria só fazer para passar, para tirar uma nota boa. A gente queria realmente ter um impacto ali na sociedade, entendeu? E desse impacto, a gente percebeu que realmente era necessário a gente estar ali naquele lugar. Se a gente não estivesse naquele lugar, a gente nem sabe como é que seria, né? Porque era uma carência que a gente tinha desde da nossa infância. E quando a gente viu como era, mudou a realidade. Uhum. Então a gente precisava fazer um projeto para aquilo. E hoje em dia a Educash, ela é uma empresa focada em finanças pessoais para jovens. Estamos também no ramo empresarial, mas isso aí é futuro, né? Com certeza. Cenas para o próximo capítulo. Cenas para os próximos capítulos. Mas assim, a faculdade sempre, e os professores principalmente, sempre deram esse apoio pra gente. Sempre falaram, vai para esse lado, faça assim, comunique dessa forma, faça essa dinâmica. Dava oportunidade pra gente ir para as escolas, fazer também nossos projetos. Então assim, a faculdade sempre esteve ali direcionando a gente. Pra gente ser além do aluno. A gente já iniciar sendo os profissionais, desde o primeiro semestre, como foi aqui o nosso caso, que no segundo já fez o projeto, que hoje já é uma empresa. Exatamente, super conhecida. Eu posso dizer que a Educash foi uma empresa que cresceu, que assim, surgiu naturalmente. Foi algo que a gente não foi planejado, né? A gente só olhou um pro outro, as nossas ideias se batiam, sempre a gente quando ia fazer trabalho, atividade, e as ideias sempre se batiam. E foi onde a gente olhou um pro outro, vamos montar uma empresa no final de tudo, vamos juntar nós quatro aqui, vamos montar uma empresa. E aí surgiu a Educash no projeto de extensão, né, como o Jamil falou, que foi algo que assim impactou bastante. Eu posso dizer que eu fiquei assim, emocionado, porque eu precisava daquilo quando eu era bem iniciante, aos 10 anos de idade eu precisava daquilo. Eu queria uma Educash para me ensinar um caminho a seguir, onde investir, o que gastar, com o que não gastar. Então eu precisava muito daquilo. Em relação à faculdade, eu posso dizer que ajuda muito, porque eu fiz técnico em administração, eu me identifiquei bastante com a área, eu trabalho com a área também, sou representante comercial, né, eu também trabalho na área, e aí parece que tudo que eu preciso fazer no outro dia, eu vejo aqui antes, sabe? É uma situação que assim, em sala a gente comenta, no outro dia eu coloco em prática, e dá certo, dá super certo. Sem contar também as conversas com os professores, que também são grandes empresários, né? São referências para a gente, eu posso dizer assim. E são com essas pessoas que a gente precisa conversar. Eu tenho um negócio, eu estou com dificuldade nisso. Professor, o que é que o senhor me indica? Minha empresa está assim, assim, assado. Ou então eu quero começar um negócio, só que eu não sei como começar. O que é que o senhor... E aí eles explicam, eles estão ali para apoiar a gente. É uma mentoria. Né? A nossa aula eu posso dizer que é uma mentoria, porque a gente aprende muito. Aprende lá e joga, como eu falei, joga no outro dia trabalhando, na prática. Né? A gente já
aplica já. Já A é um- gente tá ali assistindo a aula e falando, ó, meu negócio tá acontecendo isso, eu já posso utilizar ali, já posso. Ele já anota, ele já fala uma coisa, você, pô, eu tô precisando Isso, olha, disso. Se encaixa no meu negócio. Se encaixa no meu negócio. Então, assim, conhecimento, né, gente? A gente sabe que o conhecimento leva você a, enfim, muito longe, né? Para você empreender, precisa de conhecimento. Tudo na vida hoje precisa de conhecimento. E a faculdade não é um lugar diferente. É um lugar que tem esse conhecimento, um conhecimento que você precisa. Então, gente, falando realmente da faculdade em si, tanto do que aprendemos aqui, se teve algum professor... Nossa, teve vários professores que me ajudaram, mas eu não posso deixar de mencionar o meu professor querido, Raniel, porque é um querido. Raniel, se você estiver assistindo, muito obrigado por tudo. Eu vi falando, mas muito obrigado por tudo. Porque teve um dia que eu cheguei e falei, professor, eu de fato não quero mais. Contei pra ele, era assim, surgindo a ideia, professor, ele do jeitinho dele, né? Não, dá certo e tal. Aí o professor, esse nome, ele... E aí, ele sempre foi assim, apoiando. E teve um dia que eu disse que eu não iria querer mais, que eu não iria conseguir. E ele pegou e me motivou a continuar com a Mariana. Então, se a Mariana hoje tá nos passos, eu agradeço muito ao professor Raniel. Mas, falando sobre nossa caminhada aqui, quando eu cheguei na faculdade, eu disse, olha, é faculdade de administração. Não tem como eu esperar eu acabar a faculdade para eu ir empreender ou para eu ir para o mercado. Não dá. Porque é jogar o conhecimento fora, porque eu sou esquecida. Se eu não tiver na prática, eu esqueço. Sim. Então, a melhor coisa que eu posso fazer, eu pensei, a melhor coisa que eu posso fazer agora é iniciar um novo negócio. Porque o negócio vai crescendo a partir do meu crescimento na faculdade. E quando eu terminar a faculdade, eu já vou ter um negócio estabelecido, do que começar do zero depois. Então, a faculdade, ela me ensinou e me ensina e me ajuda todo dia a pegar a teoria ali e jogar logo na prática, no outro dia. Ou quando chegar em casa, ou na hora eu tá com o celular, eu falo, cara, isso era a resposta que eu precisava para resolver meu problema no trabalho, no meu empreendimento. Então, a faculdade é incrível, a administração é incrível. Não posso deixar de mencionar também. Você falou do nosso professor Raniel, que também é uma excelente pessoa. Maravilhoso. Nossa professora, a nossa professora Márcia, sim, com certeza, a nossa professora Márcia, né, que abraçou o projeto Educast, né, e assim, você se sente um pouco meio, eu posso dizer, fica com um pouco de receio de pedir ajuda a um professor, e às vezes, porque assim, são grandes empreendedores, são grandes empresários, você está iniciando um negócio agora. Exato. E aqui na faculdade, principalmente na Unileão, eu posso falar assim, exemplo, a professora Márcia, a gente surgiu o projeto da Educast quando a gente apresentou o projeto para a Márcia, finalizou o projeto de extensão, ela foi uma das que chegou na gente e falou, pessoal, vocês querem continuar com o projeto? E aí a gente já tinha certeza que sim, a gente queria continuar. E o ponto que ela falou, eu disse, eu tô com vocês. Fora de extensão, fora de projeto de faculdade, eu tô com vocês. Eu acredito nesse projeto. Então, hoje ela é a nossa diretora do projeto, né? É alguém que ajudou a gente e ajuda bastante até hoje, né? Eu não posso deixar de nossas menções honrosas. Gratidão a Márcia. Eu acho que sempre que a gente pergunta alguma coisa, ela sempre responde detalhadamente. Sim, com Dá certeza. sugestões. Sempre tá... Qualquer horário que a gente falar com ela, amanhã não dorme, não. Ela sempre responde, sempre tá ali. Se for preciso a gente ir pra palestra, ela vai também, sempre que ela pode. Márcia é maravilhosa. Eu nem sei como agradecer. Acho que não tem como agradecer. Nem se agradecer o resto da vida, você tão grata a ela, porque realmente foi um direcionamento. Não só para a Educast, mas também para os nossos empreendimentos. Porque a Educast serve também de espelho para os nossos negócios. Exatamente. E só para finalizar, também mencionar o professor Ricardo, que quando estava começando, ele sempre ia lá e postava. Muito obrigada, professor. Era a alegria, né? A alegria do momento dos meus dias tristes. E para finalizar mesmo, professores, muito obrigado, porque vocês são as pessoas que nos motivam e vamos ser grandes profissionais. Nossas empresas vão ser grandes e nós dedicamos elas e a grandeza delas a vocês, que nos ajudaram tanto nesse começo. E eles, por ser uma faculdade, tem todo tipo de idade, todas as idades possíveis na faculdade, mas eu acredito que a grande maioria é jovem,
Uhum. Então, assim, a gente ter contato, o jovem ter contato com pessoas como esses que a gente citou aqui, faz assim, despertar nele o empreendedorismo, iniciar de jovem, Sim. né? Que é algo bastante importante também. E Exatamente. é onde eles chegaram, né? Com certeza. Ai, quero. Meta. E é assim, na prática, é que a gente vê essa realidade. O que vocês viveram nos negócios de vocês que nenhum livro pode ensinar? Tá, posso começar, né? Pode? Beleza. Algo que nem um livro ou sala de aula ensinaria. Isso. Olha, tudo já está escrito, né? Pelo menos muitas coisas sobre a administração já está escrito, a realidade. Mas o que nada nos ensina é a felicidade da primeira venda. Eu acho que é gratificante quando a gente vê... Eu tô falando muito sério, quando a gente vê aquela primeira venda, de quando nós montamos, e aí depois vem a segunda, a terceira, pelo menos eu, a 10ª venda, depois que passa um monte, a alegria ainda é a mesma. Então, eu acredito que não é algo que vocês vão ver nos livros, e se ver, me mandem, porque eu quero ler ele, mas vocês vão sentir essa alegria genuína de ver o seu negócio sendo validado pelas pessoas de pouquinho a pouquinho, né? Então, essa é a alegria que eu nunca vi escrita, é a felicidade de cada venda. O livro ele mostra uma base, né? Você tem uma referência de o que fazer, como fazer, né? Ele dá uma referência. Mas é como você falou, não tem nada melhor do que você ver aquilo funcionando realmente na prática. Verdade. E é na prática que você aprende mais, né? Eu posso voltar um pouco à história. Quando eu iniciei no ramo do empreendedorismo, vendendo roupas, eu usei minha família, eu usei minha família para vender minhas peças de roupa, não vou mentir. Foram meus primeiros clientes. Não né? julgamos. E aí, depois disso, eu ficava naquela curiosidade. Cara, como eu faço para me vender mais? Sair, encontrar novas pessoas, buscar um novo público. Deixando claro que eu sou do sítio, né? Então, assim, o pessoal do sítio é o que está lá, reservado da cidade, não fica bem longe da cidade. Então, só tem aquela pessoa. Geralmente, no sítio, mora só a família, né? Por não ter muito contato na cidade. Aí, foi aí onde eu dei uma pausa. Eu comecei a estudar um pouco sobre vendas, empreendedorismo, como buscar novos produtos, novos públicos, né? E aí, eu nessa época eu estudava na irmã Nanzélia da Fonseca, que é uma profissionalizante em milagres. E aí chegou a época dos estágios. E aí eu ficava vendo vídeo como aproveitar as oportunidades. E eu fui um cara que realmente aproveitei a oportunidade, porque quando o estágio na profissionalizante é basicamente o primeiro contato com o dinheiro de alguns jovens. Eu posso colocar aqui de 80% dos jovens, né? E aí eu despertei, cara, quando eu peguei no dinheiro a primeira vez, a minha vontade era comprar. Eu tô do outro lado. Tô do outro lado, então o que é que eu vou fazer? Quando ele recebeu o dinheiro, eu vou lá, vendo e pego o dinheiro deles pra mim, vendendo. Então, assim, com o que eu aprendi no livro, eu consegui alcançar um público diferente. Por mais que eu aproveitei da oportunidade da escola, né? Olha a escola novamente, né, ajudando, tá sempre. né? E aí foi onde eu consegui ampliar. Então, assim, o livro ele mostra o caminho a se seguir. Como você vai seguir, quem faz é você, né? E é como você falou novamente, não tem nada melhor do que você ver o resultado na prática. Tem não. A prática é essencial, é top, de verdade. Sim. Eu concordo demais com o que vocês dois falaram. Só tenho a acrescentar, na verdade, né? É justamente essa gratificação que a gente vê o negócio funcionando, não só operacionalmente, né? A gente vê os números crescendo, mas também da forma emocional, porque querendo ou não, a gente cria um negócio da emoção. A gente bota um carinho ali naquele negócio. Eu tenho até uma situação para contar que para mim foi quando eu falei, realmente é isso que eu quero fazer. Foi quando eu vendi uma peça específica, não foi nem a primeira, nem foi a mais recente, mas foi uma peça específica que foi um amigo meu, que ele provou a peça, não é o estilo dele, ele provou porque ele foi lá e não era o estilo dele. Aí ele provou a peça, era uma camisa e um short. Aí ele olhou no espelho e falou assim, eu nunca me senti tão bem em uma roupa. Nossa.
Tá vendo? Você despertou algo Despertou diferente, mesmo. né? Eu fiquei assim, eu não sabia nem o que responder. Porque realmente foi genuíno, porque não era o estilo dele. E ele falou isso e até hoje ele é cliente. Então, Obrigada. mas esse momento foi pra mim muito gratificante, porque a gente vê que não é só números. A gente coloca o nosso DNA naquela empresa, a gente coloca o nosso carinho. A gente quer que o cliente sinta exatamente aquilo. Exato. Não só que ele Exatamente. compre e use ali num evento, mas que ele se sinta bem usando aquilo. Isso em vários nichos, isso em docinhos, isso em supermercados. Você quer que o cliente chegue no seu ambiente e se sinta acolhido, se sinta em casa. Como a gente realmente se sente. Então, para mim, isso é o que nenhum livro ensina, essa prática. Experiência, Essa né? experiência, essa gratificação. É muito... É até sem palavras, porque Surreal. é surreal. E você vê o seu... Eu particularmente, quando eu chego às vezes na loja e abro a loja e vejo aquele monte de coisa lá dentro, assim, além de ser uma loja, ali não é só uma loja, ali tem uma história. Tem uma história. E ali quando eu posso ir lá 10 vezes ao dia, as 10 vezes ao dia vai despertar a história na minha cabeça. Como tudo aquilo iniciou, como a gente era, como aquele negócio iniciou. E enfim, é um arco de sentimento. Toda marca tem uma história, né? Tipo, vamos falar do que nós conhecemos. O SBT tem o Silvio Santos por trás. A Cacau Show tem o dono da Cacau Show, que eu esqueci o nome dele agora. Aí a We Pink tem a Virgínia. Nossa, a Virgínia é grande, mas ela começou pequeno. Então toda marca tem uma história. A gente não vai falar de marketing, vamos organizar um dia só pra marketing. Sim, por favor. Por favor, mas de fato você tá certo, toda marca tem uma história. Todo empreendedor já errou, passou por situações complicadas. E eu queria saber de vocês qual foi o maior desafio e os maiores erros até agora e como vocês lidaram com isso. Pronto. Vou falar bem rapidinho. O maior desafio mesmo foi a minha timidez. Parece que eu não sou tímida, eu tá falando, mas oxi, pra vender alguma coisa a pessoa se perde. E quando o cliente faz uma indagação assim, você fica, epa, e aí, o que é que eu falo? Então, meu maior desafio foi mesmo vencer a timidez e saber vender. Agora, o meu maior erro, não se sintam sozinhos, empreendedores que estão começando. Meu maior erro foi pegar o dinheiro da empresa e usar como meu, por necessidade. E aí, quando eu via, tava devendo a empresa e aí tava sem dinheiro para pagar, então virou uma bola de neve e esse foi o meu maior erro, que consertei com a ajuda do Cash também, mas foi o meu maior erro e meu maior desafio. O meu maior erro foi basicamente isso também. Como eu falei, quando eu tive aquele meu primeiro contato com o dinheiro, esse ali, o meu maior erro foi quando eu gastei naquela primeira vez, que foi onde eu me senti angustiado. Mas, se não fosse aquilo ali, não teria despertado essa vontade de empreender, essa curiosidade, né? Então, assim, eu acredito muito que erros, ela vem para acertos futuros. Exatamente. Erros são necessários na nossa vida para a gente poder aprender e até mesmo buscar uma solução de como é que eu posso resolver aquele problema, né? Então, assim, eu posso dizer que esse foi um erro assertivo, né? Então, e eu posso falar um pouco também do meu maior acerto, né? Que foi buscar o conhecimento o quanto antes, enquanto eu era novo. Buscar o conhecimento, querer crescer nesse ramo enquanto eu era novo. Porque futuramente eu quero ter uma vida estável, eu quero ter um tempo com a minha família, eu quero ter um tempo... Então, assim, quero ter tempo, quero ter uma vida estável. Então, o meu maior erro foi ter gasto meu primeiro dinheiro e se sentido angustiado, mas foi necessário. Eu acredito que o erro de você gastar o dinheiro da empresa é muito comum, principalmente para quem está iniciando. Também compartilho desse erro. Todos nós. Compartilho. Já está resolvido, graças a Deus. Graças a Deus. Mas um dos maiores desafios que eu sinto, principalmente para quem está iniciando, é a credibilidade. A falta de credibilidade. Verdade. As pessoas não acreditam na gente, no nosso negócio. Esse menino aí não vendendo roupa, vendendo docinho. É só uma fase. É só um hobby. Vai vender na faculdade e depois só para conseguir um dinheirinho. Então eu senti muito isso no início da minha loja, que faltava muita credibilidade. Principalmente das pessoas conhecidas. Isso acontece muito. Pra você ter uma noção, até hoje, eu tenho 7 meses de empresa, né, de operação, ninguém da minha família me comprou. Ninguém.
Eita, abriu, amiga, aqui. Mas por que eu quero falar isso? Não tenho rancor deles, nunca. Mas Ainda dá tempo de comprar, né? Dá tempo, claro. Dá tempo. Vamos aí, ativo. Mas o que eu quero dizer é que não tem essa credibilidade. Eles não acreditam na gente. Então, parte da gente, porque é normal isso acontecer, principalmente quando está iniciando, porque eu tenho loja de roupas e tem várias lojas de roupas que estão aí há anos, tem a C&A, tem a Renner, diversas. Mas é normal que isso aconteça, mas cabe a gente se posicionar, conhecer o nosso negócio, não desistir principalmente, né? Exatamente. Sempre estar ali se inovando. E vai ter as pessoas que não vão acreditar em você, e tá tudo bem. Normal. Você não pode escutar. Se você escutar, meu filho, deixar descer pro é coração. depressão. É muito importante. depressão. É muito importante isso que você falou a respeito da família, porque assim, aí você vê que você tá só. Sim. Eu posso dizer assim, você tá só. Ah, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, mas nesse ramo você tá só. É só você e seu negócio. Então, meu amigo, você não tem que estar se preocupando se sua família vai apoiar, se sua família vai comprar, se sua família vai ser seu cliente fiel. Seu cliente fiel, quem vai fazer é você. Verdade. Esqueça a família. Entenda, eu tô só. Agora, o que é que eu preciso fazer pra mim trazer pessoas? Não importa se é família, se não é. O que é que eu preciso fazer pra mim trazer essas pessoas? Então, no ramo do empreendedorismo, do investimento, você tá só. Essa é a realidade. Sim, Né? claro. E assim, nós ainda estamos na faculdade, né? Temos vida social. Temos? Falei Brincando. por você. Temos vida social, temos família. Como vocês equilibram tudo isso com o negócio? Rola algum sacrifício ou já encontra alguma forma saudável de lidar? Eu começo? Sim. Pronto. Rolou sacrifício. Foi até algo que eu compartilhei nas minhas redes sociais. Que eu estava trabalhando muito por dinheiro. Trabalhando. E eu vi que, cara, não dá. Não dá pra você trabalhar assim de forma desesperada. Até porque quando o empreendedor tá nessa linha de trabalhar, não se cuidar e assim, não ver família, qualquer resfriadozinho acaba com ele. Sim. E empreendedor não pode ficar doente. Claro que não. É uma coisa que eu percebi. Não pode. Meu Deus, se a gente ficar com Já resfriado, era. nos quebra todinho. Então, foi algo que eu compartilhei nas redes sociais, que eu percebi, lendo a Bíblia também, que o Senhor, Ele não se agrada, falando por mim, Ele não se agrada quando nós corremos pelo dinheiro. Quando a gente trabalha de forma incansável, porque o dinheiro some das nossas mãos como a águia, é o que está em Provérbios. Então, eu vi que não adiantava esse meu sacrifício. Então, hoje eu consigo pegar e dizer, tempo de trabalho parou, é tempo de família e viver. Foi até uma brincadeira, mas sim, eu consigo agora equilibrar. Falando em rotina, a minha, se eu contar pra vocês, meu filho, Fica louco, hein? vocês vão ficar malucos. Porque assim, além de empreender, eu sou CLT, além de uma empresa, tem Tem outra. isso também. Tem isso. Tem outro. Tem os projetos da faculdade, tem um Unicast, tem um PES, Teu Educast. tem um Educast. Gente, então deixa eu voltar. Eu ainda não aprendi a equilibrar, não. Tem muita O que mais coisa. que tem os projetos da faculdade em si, tem extensão. Muita coisa. E assim, gente, logo no início, eu digo no semestre passado que eu não tinha ainda esse domínio. Era loucura. Mas é mesmo. Loucura. Se eu não adiantasse tudo, ficava tudo atrasado e já era. Então eu cometi um erro muito grande que foi de lotar minha rotina. Sem ter uma organização. Eu ia só fazendo. E isso eu não tenho mais vida social. Eu sumi dos meus amigos, ficaram sem me ver 6 meses no último semestre. É pesado. Mas assim, eles já entendiam, né? Quando eu marcava um carro, vamos marcar de ir ao cinema. Vamos. Quando chegava no sábado, gente, não vai dar certo. Coisa importante, viu, gente? Aconteceu Presta atenção. imprevisto, não vai dar certo. Eu tenho um compromisso marcado na agenda e não lembrei. Eu não lembrei, acontecia muito. E esse semestre eu já me policiei pra resolver isso daí, porque não tem como você dar conta de faculdade, de CLT, de empresa e lazer, vida social e não enlouquecer, né? Então, Exatamente. nesse semestre eu tentei me policiar. Eu estou organizando minha rotina, ainda não está perfeita, mas eu estou tentando deixar tudo no seu devido lugar. E também chamando pessoas para me ajudar. No Educast tem meus colegas, gente, você pode fazer isso aqui? Na minha empresa tem meu sócio, tu pode fazer isso aqui enquanto eu faço isso aqui? Para não fazer tudo, entendeu? Exato. Então, é importante você saber organizar, porque
Se você deixar tudo acumulado, minha filha. É muito importante você também ter esse momento seu. E assim, eu particularmente, eu sempre digo que eu não vivenciei a minha adolescência. Né? A minha adolescência foi praticamente eu em casa, só estudando e trabalhando. Meus primos chamavam, vamos sair, nunca foi de estar tanto em festa. Eu posso dizer que eu comecei a sair mesmo depois dos 20 anos. Né? Então assim, a minha vida dos 10 aos 20 anos foi estudar e trabalhar. Né? São 10 anos, eu era novo, 10 anos de idade e você tem que estar brincando de carrinho lá ainda. Né? Mas assim, foi muito importante. Eu não me arrependo de ter perdido a minha adolescência por isso, porque a gente tem que pensar no futuro. Então se eu fosse alguém que continuasse brincando, e quando fosse hoje eu estava perdido, né? Sem saber para onde ir, o que caminho seguir. Então assim, é importante você ter esse momento de não querer sair, de você se privar um pouco, né? Você saber o que você quer, onde você quer empreender e também guardar um dinheirinho. A gente sabe que essa saída a gente gasta e tudo mais. E para quem quer empreender, gente, tem que abdicar de muita coisa. Tem que deixar muita coisa de lado para poder você conseguir realizar aquilo que se torna um sonho. Empreender se torna um sonho. Então assim, você precisa deixar amizades de festa de lado. Não estou dizendo para cortar a amizade, né? Mas deixar de lado, parar um pouco com a saída, não deixar de sair, mas parar um pouco com as saídas, porque isso gasta, eu falo por mim, né? E hoje eu posso dizer que eu saio tranquilo, né? Hoje eu posso sair, a gente tem a empresa funcionando, então assim, tem que ter aquele equilíbrio, né? Os meninos veem quando eu chego na sala de aula, são duas empresas para mim tomar de conta, né? Como eu falei, sou representante comercial e empresário. Quando eu chego na sala de aula, quando dá 7 horas em ponto, os meninos prestam atenção, eu já coloco meu outro celular dentro da mochila. Eu já não quero saber, o negócio agora é aqui. Então assim, e fica desligado até às 7 horas do outro dia. Exato, meu dia inicia às 7 horas e finaliza às 7 da noite. Então são 12 horas por dia seguido, né? Mas eu tenho meu lazer no final de semana, meu celular é desligado. Pessoal, quem quiser ligar pra mim, o cliente que ligar pra mim... Esqueça o Henrique. Esqueça o Henrique, só na segunda. Né? Isso é fato. Mas é muito importante você ter esse momento seu. É sim. Então, pra finalizar, a gente consegue ter o equilíbrio agora, né? Depois de alguns... Estamos caminhando pra esse equilíbrio. Caminhando, Sim, né? estamos É uma grande evolução. Exato. E pra fechar, gente, onde cada um de nós se enxerga nos próximos anos como empreendedor? E qual legado a gente gostaria de deixar para os nossos negócios? Particularmente, eu posso dizer que cada negócio que eu crio, eu coloco minha identidade. Então, eu gostaria de deixar esse legado para vocês. Tudo que vocês façam, vocês coloquem realmente coração naquilo, coloquem sua identidade. Porque se você fazendo aquilo que você gosta, você não vai estar trabalhando. Exatamente. Você vai fazer, eu tô aqui dormindo 3 da madrugada fazendo docinho. Mas no outro dia você vendeu todos. É tão bom. E é maravilhoso. É verdade. Porque você gosta daquilo que você faz e gosta de receber também. É bom, né? É maravilhoso receber. Se for só fazer docinho também, mas ganhar é bom também, né? Então, eu diria isso, gente. Sempre coloquem a identidade de vocês, o coração de vocês, em tudo aquilo que vocês façam, não só no empreendimento. Inovação, isso é muito importante, inovar, porque assim... não adianta você empreender e você viver a sua vida 30 anos, eu posso dizer assim, por mim, exemplo, eu tenho um supermercado, aí compensa eu montar um supermercado, dar minha vida por aquilo ali, junto com meu pai, e estar sentado do lado do balcão durante 30 anos da minha vida. Então assim, eu particularmente eu tenho uma meta, a nossa empresa vai fazer 1 ano agora, final do ano, né? Ela vai fazer 1 ano, mas eu tenho uma meta para aquela empresa funcionar sem eu precisar estar lá, sem meu pai, nem minha mãe, nem eu. Não centralizar em você, né? Não precisar da gente lá. Tem que estar funcionando só. A gente precisa de alguém de confiança para aquilo estar funcionando só. E isso que é importante. Então, assim, empreender é você buscar estabilidade financeira. Investir é uma estabilidade financeira. Estabilidade financeira é o quê? É você poder sair com sua família, você ter tempo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para sua família. Aí eu quero viajar. Viaja tranquilo, sua empresa está funcionando tranquilamente, certo? Porque você inovou, né? Tem a inovação, conhecimento, você passar o conhecimento para pessoas. Olha,
Não é porque eu sou dono que meu funcionário não precisa saber disso. Exatamente. Óbvio que ele precisa. Ele precisa ter um conhecimento, porque é ele que vai ficar no meu lugar quando eu não tiver. Então eu preciso ter confiança nele, ele precisa passar a confiança para mim. E assim rodar como engrenagem, né? Como eu falei, o empreendedor ele tem a história. Um dia, um empreendedor, ele teve no lugar do funcionário. Sim. Sim, sim. Né? Então, isso é muito importante, um precisa do outro. E eu sou daquele tipo de pessoa que assim, eu quero muito que meu funcionário não, posso dizer que meu amigo, né? Porque aquilo ali eu posso dizer que é amizade, ele tá lá todos os dias. A pessoa parar o seu tempo, o que você tem para fazer para ir lá, por mais que a gente pague, mas é direito, todo mundo tem seus direitos. Então a pessoa que se disponibiliza para ir trabalhar no seu comércio, eu para mim tem como amigo. Então assim, é muito importante, rola como engrenagem. E eu desejo que eles também sigam o sonho deles. Eu não sou uma pessoa que prende, sabe? Eu nunca gostei de prender ninguém. E tem seu sonho? Segue. Siga seu sonho. Um dia eu estive no seu lugar. Eu sei que eu não sou o melhor, sabe? Mas um dia eu quero estar lá. Uhum. Então é isso. É isso. E o legado que eu quero deixar, meus empreendimentos, eles sempre foram centralizados no público-alvo, que é mulher. Sim. Então, eu, no momento, só consigo falar com propriedade para mulheres. E os empreendimentos que eu vou pegar e ter, que eu acredito que vou ter, também serão centralizados em mulheres, só se algo mudar. Então, o legado que eu quero deixar é um mundo em que as mulheres elas se sintam mais livres. A Mariana, ela entrega docinhos para mulheres que se sentem culpadas em comer aquele doce. Eu sempre digo, mulher, não se culpa. Porque você comer um docinho não vai te matar. Vai te matar você ficar sem o docinho. Então, meu legado é deixar o mundo com mulheres mais livres, mais felizes. E, para finalizar mesmo, agora a minha fala, isso não se encaixa, mas foi algo que o meu patrão do CLT, o atual, ele falou pra mim, falou pro pessoal, e eu peguei. E eu quero deixar pra vocês, pra vida mesmo. Ele disse assim: eu não preciso ser muito bom. Eu preciso ser bom. Mas a minha equipe, o meu time, eles têm que ser muito bom. Entendeu? Então é tipo assim, quando eu sair daqui, o negócio tem que continuar girando, porque a minha equipe ela é muito boa. Sim. Então é algo que eu deixo tanto pra nós quanto pra vocês. Se forem empreender, vão com esse pensamento. Vocês não precisam ser muito bons, mas sejam bons o bastante para terem uma equipe muito boa. E é isso. É com isso que eu finalizo a minha parte. Que papo incrível, gente. Foi maravilhoso esse episódio. É muito bom a gente compartilhar nossas experiências, principalmente para inspirar o pessoal. Eu sei que a gente está iniciando também, a gente é muito jovem, mas também você que tem o sonho de empreender, se sinta inspirado com a gente. Então a gente está com um serviço bem feito. E a gente espera que esse episódio inspire vocês, jovens como nós, que estão querendo começar a empreender. E eu quero deixar uma frase que eu carrego comigo para todo sempre, eu posso dizer assim, desde de quando eu me entendo por gente. Uma frase que realmente eu carrego porque ela realmente tem um significado muito grande. Então, 97% das pessoas que desistem fácil são contratadas pelas 3% que não desistiu. Uhum. Então, seja uma dessas 3%, beleza? Então, gente, se você curtiu, segue o nosso Unicast, compartilha para aquele seu amigo que precisa de um debate, né, que precisa ouvir pequenos empreendedores que não sabem como iniciar, onde iniciar. E tá aqui a prova viva que a gente tá começando. Então, manda para aquele seu amigo que também precisa iniciar, dá um apoio desse a ele, beleza? Curte, comenta, compartilha e tamo nas horas.